Então, continuando aí as nossas sequências numéricas, nós vamos falar sobre a progressão geométrica. Então, a diferença entre a progressão aritmética e a geométrica é que lá na aritmética a gente vai somando ou diminuindo uma razão, e aqui na progressão geométrica a gente vai multiplicando ou dividindo essa razão a cada termo, tá? Então, lá, para a gente achar a razão, a gente fazia o próximo termo menos o anterior. E aqui, na PG, o que nós vamos fazer? Olha só como é que acontece. Lá a gente chamava a razão de R e aqui nós vamos chamar de Q. Mas o nome dos termos vão continuar do mesmo jeito. É o Azinho, aqui no caso desse exemplo, o nosso A1 é 4, o nosso A2 é 8 e o nosso A3 é 16. Tá? Então, como é que eu vou indicar, fabricar os próximos termos ou saber como é que é a razão? Eu vou fazer o termo anterior, termo posterior, no caso o A2, dividido pelo termo anterior. Lá era subtração e aqui é divisão. Então, fazendo 8 dividido por 4, nós vamos achar 2. A mesma coisa aqui, só para a gente verificar. A3 dividido por A2, 16 dividido por 8, 2. Então, nós temos que a razão daquela nossa sequência é 2. Como foram fabricados, então, esses termos? Então, a partir do A1, o que aconteceu com o A2? O A2 é a mesma coisa que o A1 vezes 2. Concorda comigo? O que aconteceu com o A3? É a mesma coisa que o A2 vezes 2, ou A1 vezes 2, que é o A2, né? Vezes 2. O que acontece? A1 vezes 2 ao quadrado. Bom, a gente olhando, ele vai ter um padrão, para depois a gente fazer a fórmula, então, do termo geral. Antes, nós vamos falar sobre as classificações das progressões, né? Lá na PA, nós tínhamos a PA crescente, decrescente e constante. Aqui nós temos mais duas classificações para PG. Bom, quando uma PG é crescente? Quando eu tenho o primeiro termo positivo e a razão positiva, é o nosso caso aqui, né? Então, os termos estão crescendo. Ou quando esse primeiro termo é negativo e a razão está entre 0 e 1. Por exemplo, eu vou dividir, né, por 1/2, 1/4, por exemplo. Multiplicar por 1/4, 1/2. Ela vai ser chamada decrescente quando eu tenho o primeiro termo positivo e a razão está entre 0 e 1. Mais uma vez, multiplicando por 1/2, 1/4, 1/3, né? Ou quando o primeiro termo é negativo e a razão vai ser positiva. Então, olhem só, como troca aqui, ó. Crescente, primeiro positivo, razão positiva. Decrescente, primeiro positivo e razão entre 0 e 1. Ou, quando o primeiro termo for negativo, ela vai ser crescente quando a razão estiver entre 0 e 1 e decrescente quando essa razão for maior que 1. Quando que essa sequência vai ser alternante? Quando a nossa razão for negativa, nós podemos ter esse valor aqui negativo. Porque cada vez que a gente for elevar o expoente par, vai dar positivo. E quando levar expoente ímpar, vai dar negativo. Então, ela vai se alternar. Então, vai ser uma PG alternante. Vai ser uma PG constante quando eu tiver razão igual a 1. Lá era uma PA constante quando eu tinha razão igual a 0. E aqui, uma PG constante é razão igual a 1 ou uma PG estacionária, né? Então, por exemplo, sempre que eu multiplicar aqui o 4 vezes 1 e o próximo termo vezes 1, vezes 1. Então, que é o elemento neutro da multiplicação. E quando que eu tenho uma PG singular? Quando eu tenho o primeiro termo 0 e a razão igual a 0. Então, a gente não pode confundir com a PA constante, que tem razão 0, tá? PG, que tem razão 0, a gente chama de singular. Bom, gente, sobre a PG, a gente não vai se deter muito, porque, a não ser que eu não tenha feito o levantamento certo, mas desde as provas de 2008, não caiu nenhuma questão de PG, só de PA, que é isso que nós vamos resolver depois. Então, a gente vai falar, assim, do que interessa realmente. E prestem atenção nessas classificações, porque às vezes a prova da ESA eles gostam de umas questões assim de conceitos ou de definições, né? Então é bem importante que vocês lembrem disso aqui. Bom, qual que é o termo geral da PG? Eu disse para vocês que a gente vê a partir daqui. Olha ali o que acontece, ó. Se eu tenho um A1, ó,
e vezes a razão. Depois, eu quero o A3, vai ser o A2 vezes a razão, vai ser A1 vezes a razão vezes a razão, vai ser ao quadrado. Então, olha como é que a gente vai ver o expoente. Sempre que eu tenho aqui a ordem, ó, o expoente vai ser uma posição a menos, vai ser um número a menos. Então, como é que a gente escreve o termo geral, ó? A n igual ao primeiro termo vezes a razão na n menos 1. Então, se eu tenho 3 aqui, aqui vai ficar 2, né, ao quadrado, por exemplo. Então, esse é o nosso termo geral. A gente pode fazer a mesma coisa aqui na PA? Não vamos generalizar ainda, tá? Soma dos termos de uma progressão geométrica finita, tá, gente? Ou seja, tem fim. Por mais que apareça reticências lá, se ela der um número X de termos, um número N de termos, é uma PG finita. Bom, para vocês fazerem um esquema de fórmulas, esse primeiro caso aqui ele não é nada importante, né, gente? Porque na verdade vai ser aquela que a razão é 1, que é a PG constante, que a gente chama, né? A soma dos termos vai ser o quê? O número de termos vezes o primeiro termo, que todos os termos são iguais. O que vai ser importante quando essa razão for diferente de 1? Então, quando eu tenho essa razão diferente de 1, o que eu vou ter? A soma dos n termos vai ser o primeiro termo que multiplica Q na n, razão da n, menos 1. Olha lá, ó, não vamos confundir o n menos 1 no expoente com o da fórmula aqui. O n está no expoente, e esse resultado menos 1, sobre a razão menos 1. Então, decoreba dessa fórmula aqui, que ela é muito importante. Bom, então vamos ver um exemplo. É tão importante, vamos ver um exemplo. Dada a progressão geométrica, vamos calcular. Então, dada a progressão geométrica, eu sei que o primeiro termo é A1, é 1, o segundo termo é 3. Então, eu já posso tirar dessa informação qual que é a razão, né? A razão, então, vai ser o A2 dividido por A1, 3 dividido por 1, 3. Achei a razão já. O que ele quer na letra A? A soma dos 6 primeiros termos. Então, ele quer o S6, que a gente chama. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, então, na fórmula que nós acabamos de ver. S6 vai ser o A1, Q na N, Q na 6, menos 1, sobre Q menos 1. Tá, agora vamos substituir. O A1 a gente sabe quem é, né? Quem que é o A1? 1. Q na 6, quem que é o Q? 3. 3 na 6, menos 1, sobre 3 menos 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, vamos resolver o que está dentro do parênteses. 3 na sexta vai dar 729. Menos 1 sobre 3 menos 1, 2. 729 menos 1, 728, dividido por 2. Qual que é a metade de 728? 364. Então, a soma dos 6 primeiros termos dessa PG é 364. Bom, vamos para a letra B. O valor de n para que a soma dos n primeiros termos seja 29.524. Ou seja, ele quer a posição ou o número de termos para que a soma desses termos dessa PG dê 29.524. Nós vamos substituir na fórmula do mesmo jeito, tá, gente? Então, Sn vai ser o quê? Sn, só vou repetir a fórmula aqui para a gente não ficar trocando de folha. Vai ser o A1 vezes o Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Quem que é o Sn? Foi aquela informação que ele nos deu lá, é a soma que ele quer. Então, o Sn é aquele lá, 29.524 igual a A1, o A1 é 1, e Q na N, que é 3, na N que eu não sei, menos 1 sobre 3 menos 1. Então, é isso aqui, nós substituímos a soma que foi dada para descobrir o N. Então, nós só temos essa incógnita, é isso aí que nós vamos fazer. Então, 29.524, eu já vou passar esse 3 menos 1, que é 2, que tá dividindo, passa multiplicando, tá, gente? E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 3 na N menos 1. 29.524 vezes 2, aqui pelas minhas contas, vai dar 59.048. Igual a 3 na N menos 1. Bom, vamos isolar o 3 na N. 3 na N, o 59.048 fica onde está. Esse 1 que está diminuindo passa somando. Então, eu vou ter que 3 na N é 59.049. Bom, como é que a gente resolve
essa expressão aqui, que é a nossa equação exponencial. Nós vamos decompor o 59 na base 3. Vocês lembram disso? Falamos bastante sobre isso e da importância das equações exponenciais para a prova da ESA. Bom, vamos lá. 59,049 por 3 vai dar 19,683. Por 3 de novo, vai dar 6,561. Por 3 de novo, vai dar 21,87, 2.187. Por 3 de novo, vai dar 729. Opa, mas aqui nós já vimos essa, né? Vai dar 243, vai dar 81, 27, dá 9, dá 3 e dá 1. Ufa! Agora vamos contar quantos 3 tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, traduzindo, o 59.049 é igual a 3 na 10. Bases iguais, expoentes iguais também. Então, quantos termos eu preciso para que a soma seja 29.524? 10 termos. Só para a gente finalizar, então, vamos falar um pouquinho mais sobre a PG. Nós podemos ter esse caso aqui, ó, quando a soma dos termos é de uma progressão geométrica infinita. E aí nós temos dois casos, na verdade, né? O primeiro caso é quando eu tenho uma razão entre menos 1 e 1. Aí eu só vou usar essa fórmula aqui, ó, A1 sobre 1 menos Q, tá? Não vai ter o Q na N menos 1 ali, e aqui embaixo inverte, é 1 menos Q e não Q menos 1. Agora, quando essa PG for não possuir soma finita, que nem nesse primeiro caso, a gente diz que ela é divergente, tá? Simplesmente. Então, quando eu tenho uma soma finita, quando isso aqui der um resultado, eu digo que ela é convergente, e se ela não tem soma finita, ela é divergente. E o produto dos termos de uma PG, pura e simplesmente, vai ser o quê? A raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N. Então, dependendo do número de termos, né? Eu quero o produto dos N primeiros termos, dos 5 primeiros termos. Então, nós vamos ter A1 vezes A5 elevado à quinta e a raiz disso, tá? Nem exemplos eu não trouxe sobre isso, de tanta importância que tem a PG para nós, tá, gente? É só questão de conhecimento. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver questões da ESA, como eu disse para vocês, só de PA.